A paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou aqui no canal do YouTube da Rádio Comunidade Cristã Brasil para levar um pouquinho da mensagem da Palavra de Deus e também falar dos eventos da comunidade rapidamente ali, Cotia, Oliveira, São Paulo, atendimento do ancião Donizete. Temos culto todas as quarta-feiras às 19h30 até às 21h, domingo, todo domingo às 18h30 até às 20 horas. Você é nosso convidado. Peço que vocês baixem o aplicativo Rádio Net. Vai no Play Store, baixa o aplicativo Rádio Net, escreve Rádio Comunidade Cristã no Brasil e ouça louvores do Inário 4, 24 horas por dia. Para falar em palavra, irmão, tem uma palavra aqui que senti a alegria de falar, irmão, que fala em Hebreus 10, versículo 26 em diante ali. Vamos ver até onde a gente ler aqui. Diz assim: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Bom, até aqui, né? Tem mais uma sequência. Bom, uma das coisas mais terríveis que o homem pode cometer, irmão, é o pecado da desobediência, né? É aquele pecado quando você está consciente que está errado, né, irmão? Você está sabendo que aquilo ali não está certo, você é consciente, então fica o perdão ou a desculpa ou a retratação fica mais difícil, porque você está fazendo ele de uma forma voluntária, né? Consciente. Olha, eu me enganei, não era isso que eu... Né? Fica difícil, não, você sabe o que está fazendo. E tem várias pessoas que cometem esse pecado da desobediência, né? Porque pelo seu achismo, olha, eu vi em tal parte, fulano foi perdoado, em tal parte, aquilo outro. Então, se ele foi perdoado, eu sou perdoado. Então cria-se um evangelho de achismo para cometer o erro, né? O homem, para errar, ele faz de tudo, né? Algumas pessoas vivem para burlar as leis, as brechas da lei. Daí vai a inteligência. Então ele burla os impostos, mas porque encontra a brecha na lei. O culpado, se alguém tem, né, é quem burla essa lei. Mas na lei de Deus não tem como burlar, irmão, né? A lei de Deus é perfeita. E Deus, ele não fez coisa errada igual faz o homem para poder enganar, né, o imposto de renda, como alguns fazem. Não, a lei de Deus não tem como enganar. E o homem, ele foi conscientizado, né? Foi conscientizado primeiro, quando ele foi colocado no jardim do Éden, ele falou: não, tudo aqui é teu, né? Só dessa árvore você não deve comer. Então uma pessoa é consciente. E quando ele cometeu o erro, cometeu consciente. Então o pecado consciente, irmão, ele continuado vai gerar morte na vida das pessoas. Muitos fazem o pecado consciente, né? Tem aqui várias situações de pessoas que cometeram pecados conscientes, pessoas que receberam o castigo de Deus, né? E a Bíblia diz assim: porque vocês podem estar certos, né? Certo do quê? Disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Está lá em Efésios 5, 5 ao 6. Então veja bem, irmão, pessoas querem enganar a Deus, querem vamos dizer assim, um jeito, como diz aqui no Brasil, um jeitinho brasileiro. E não existe no meio de Deus um jeitinho brasileiro. Como eu falei, o primeiro exemplo foi Adão e Eva, a desobediência, né? A Bíblia relata isso.
Os primeiros seres humanos criados desobedeceram a ordem de Deus. Então, desobedecer a ordem de Deus é um pecado gravíssimo, para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A sua vontade de independência de Deus, para conhecer tudo que sobressaiu. E por esse motivo veio a queda. As consequências das nossas atitudes, da nossa rebeldia, fez com que o casal fosse, né? E através de nós também recebemos esse castigo, né? Ele fez as coisas erradas e nós recebemos. Mas Cristo nos libertou, né? Então, ele recebeu a paga, né, pelas suas obediências, né? Então, diz ali em Miqueias, também 7,13, irmão, mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Então, nossas ações maléficas, irmão, ela cria reações, né? E se nós, filhos de Deus, recebemos as reações. Então, a partir de Adão, irmão, desde os tempos de Adão, né, e Eva, a natureza pecaminosa do homem, ele predominou, e ela foi transmitida por gerações a todos que nasceram depois deles, né? E depois deles, irmão, teve as boas novas, as boas notícias, que foi Jesus, que veio e obedeceu ao Pai, e veio com uma missão, com um propósito. E tudo, irmão, foi uma consequência terrível por causa desses pecados. Ele veio, padeceu, sofreu, foi castigado, morreu por nós, foi crucificado, né? Morreu e ressuscitou para nos dar vida de novo, né? Para nos dar esperança de uma nova aliança com Deus. Então hoje você que está aí, né, crente hoje, porque alguém cumpriu esse sacrifício, e hoje nós temos uma esperança, né? Uma esperança de vida eterna, uma esperança de estar com Deus, como era o propósito de Deus desde o princípio com o homem. Então, o sacrifício de cruz foi terrível, mas ele nos ajudou, né? E o que nós podemos fazer agora? Obedecer aos seus ensinamentos, obedecer a Jesus, para novamente nós termos uma paz com Deus. Então, você bater com paz com Deus, tem que estar na obediência. Porque os moradores, quando entregaram as suas concupiscências carnal, igual Sodoma e Gomorra, ela foi destruída, né? Eles viviam de depravação, a imoralidade, o pecado, se desviando de todos os princípios estabelecidos pela vontade de Deus. O homem se entregou às suas concupiscências, às suas paixões carnais, terrenas, agiam de forma maldosa contra o seu próximo, né? Contra o seu irmão, né? Contra a sua irmã, né? O seu companheiro, o seu semelhante. Que coisas que nem os animais fazem. Os animais, quando fazem as coisas dele, fazem por sobrevivência ou por continuidade de sua espécie, né? Entendeu, irmão? Então a imoralidade ela não faz parte das pessoas que vão entrar no reino de Deus, que vivem na imoralidade, que vivem no pecado. E sobre o pecado, irmão, eu quero falar para você: ninguém peca do dia para a noite. Ninguém sai da sua casa santo e volta pecador. É uma expressão que eu uso. O pecado, ele é trabalhado na mente das pessoas. Quando uma mulher, quando um homem peca, ele não pega de uma hora para outra. Aquilo vem sendo trabalhado na sua mente, no seu coração. Alguém faz galanteios, alguém elogia e a pessoa cede os elogios, aceita certos convites e conversa vai, conversa vem, não é assim? Ou a amizade, né? Vai indo até que o pecado acontece. Mas o pecado já está trabalhando lá atrás. Então, se você lá atrás, né, tivesse corrigido isso, talvez você não estaria hoje aí chorando, né, pedindo perdão de Deus e a clemência. Por quê? Porque você deixou sua mente, deixou a maldade, ou deixou os desejos, ou deixou as más influências, os maus amigos, né? Isso tanto faz na parte sexual, na parte de droga, na parte de roubo. Isso é uma coisa trabalhada, né? Tem uma coisa boa ali, um dinheiro fácil. Não, mas isso é errado. Não, que é errado, rapaz, todo mundo faz, que besteira, tal, aquilo outro, aquilo ali, o seguro paga, e vai indo, a pessoa convence e o pessoal vai indo e pratica o pecado. Então o pecado, ele é trabalhado, irmão, ele é trabalhado na nossa mente, né? Tem coisas que nós falamos involuntariamente, ficamos nervosos e isso é uma coisa voluntária, mas tem coisas que são pecados voluntários. Esses são terríveis para a gente alcançar o perdão.
Não estou falando para você que você não vai ter o perdão. Tem sim, todo pecado. Para Deus não há nada impossível. Esse é assim o ensino. Então nós temos que ter cuidado, irmão, né? Porque também diz assim, ó, uma parte. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Efésios 5 ao 6. Então, irmão, a desobediência é um pecado gravíssimo. Principalmente quando nós estamos em plena consciência. Consciência do pecado é terrível, irmão. Israel diz ali, divisão, guerras e cativeiro, por causa da desobediência. O povo foi levado cativo, né? Diz que a nação de Israel também é um exemplo de como a desobediência a Deus pode afetar toda a história e o desfecho de um povo, né? A desobediência aos mandamentos, aos princípios de Deus, levou várias disputas internas e divisão ali no Israel, né, irmão? O país dividido em dois reinos, e o reino de Israel e o reino de Judá também resultou em guerras com nações vizinhas e por fim no cativeiro da Babilônia. Deixaram de ter união, irmãos com irmãos se guerreando, e os inimigos aproveitaram, prenderam, levaram os seus príncipes, levaram presos, foram castigados por causa da desobediência, porque a desobediência gera guerra, disputa entre si, né? A unidade de Deus é importante no meio de um povo. A unidade de Deus é importante no meio da igreja, no meio do ministério, da irmandade, né? E quando isso some, irmão, vive disputas, guerras, contendas, fofocas, intrigas. E quando vai ver, um ministério fica dividido, quando vê a igreja erra, a igreja peca, a igreja desanda. Por quê? Por causa dessas coisas. Então, meu irmão, as maldades é manifestada na desobediência, né? As pessoas se separam de Deus, seus pecados são revelados, né? Então, vamos tomar cuidado. Então, a desobediência levou quem? O rei Saul. Ele perdeu o trono devido à sua desobediência, rebelião contra Deus. Está lá em 1 Samuel 15. A mulher de Ló também, com desejo, desobedecendo a ordem de Deus, voltou para trás. Lembrou o estado de Saul. Irmãos, com essa história, o povo de Deus ficou vagando 40 anos no deserto. Por causa da desobediência. Deus deu ordem para o povo seguir, o povo queria voltar. Moisés, ele não entrou também, você vê que coisa, na terra prometida, por desobedecer a uma instrução específica de Deus, está lá em Número 20, 12. Aí estou falando, ele sofreu as consequências, não estou falando que ele não foi salvo, irmão. Sansão também, foi desobedeceu, revelou seu segredo, você sabe o que aconteceu. Olha a história da Dalila. O cachorrinho faz um barulho quando chegam as pessoas, né? O rei Davi, apesar de ter pecado gravemente e cometido adultérios e assassinato, encontrou o perdão de Deus. Alguns não acreditam que Davi foi perdoado. E quando se arrependeu verdadeiramente, né? Aqui tem algumas passagens que dão essa referência. Agora vai aprender a pessoa a entender, aí vem os entendidos, texto, contexto, exegese, hermenêutica. Está em Samuel 11, versículo 12. Em Salmo 51. Então, o perdão é interno de cada um, entendeu? Então é o que eu falo para o irmão, o arrependimento é o caminho para a restauração e o perdão e o reencontro com Deus. Então você quer ter um reencontro com Deus, é ter o arrependimento e Deus vai te levar você de novo a um estado maravilhoso. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.